Esse pistão, sozinho, custa $60.000 e por uma boa razão. Ele tem de suportar mais de 200 G quando sobe e desce no motor a mais de 140 km por hora. O motor de um Fórmula 1 custa mais de $9 milhões e esses pistões são um dos componentes fundamentais para que gerem mais de 1.000 cavalos de potência. Mas por que ele custa 1.000 vezes mais que o pistão do seu carro de rua? São necessárias razões muito boas para custos insanos. Se você conhece a Fórmula 1, sabe que não pode ligar um motor de F1 como faria com um carro normal de rua. As tolerâncias incríveis fazem com que o pistão esteja grudado nos cilindros até que o carro esteja aquecido. Os engenheiros precisam de pelo menos 30 minutos para aquecer o óleo e o fluido de refrigeração antes de acionar o motor. Então, por que você não precisa disso em seu carro? Como sabemos, os motores geram potência queimando combustível e oxigênio nos cilindros. Essa ação libera um bocado de calor e faz a mistura no cilindro se expandir rapidamente. O pistão é forçado para baixo, empurrando a biela, que por sua vez gira o virabrequim e assim seu carro se move. Para permitir o movimento dos pistões é necessário um espaço entre eles e os cilindros. Mas se esse intervalo é muito grande, provoca a perda de boa parte da mistura em suas bordas, resultando na perda de pressão e numa potência muito menor. Então, os pistões têm anéis que ficam nessas ranhuras, eles vedam o espaço entre o pistão e o cilindro e mantêm a pressão necessária para gerar o máximo de potência. Eles também garantem que o mínimo de lubrificante passe da parte inferior do pistão para a câmara de combustão e seja queimado. Se ele é grande demais, você produz menos potência, o motor se desgasta rapidamente e pode sofrer uma série de problemas. Se ele é pequeno demais, o motor pode travar. É aí que entram os projetistas de motores. Eles especificam o tamanho do intervalo e então determinam as tolerâncias em todas as peças. Na realidade, quando você fabrica uma peça, ela nunca terá o tamanho exato do projeto. Sempre estará acima ou abaixo das dimensões definidas pelo desenhista, isso porque as ferramentas não são perfeitas. Então, os projetistas definem uma tolerância, o tamanho máximo ou mínimo que a peça pode ter para ser aproveitada. Digamos que o pistão tenha 40 mm de altura, mas com uma tolerância de 0,1 mm. Assim, se ele tiver mais de 40,1 mm ou menos de 39,9 mm, não pode ser usado. O mesmo vale para todas as outras dimensões da peça que vão interagir com diversas outras peças. E mesmo que elas sejam maiores ou menores por pouco, podem causar problemas sérios. Isso é ainda mais importante em algo como um pistão. O espaço entre o pistão e o cilindro num motor de Fórmula 1 é de apenas 15 décimos de milímetro. Então o intervalo é pouco maior que a espessura de um fio de cabelo. As tolerâncias no diâmetro do pistão e do cilindro serão de apenas 0,01 milímetro. Isso significa que os engenheiros terão a certeza de que as peças se encaixarão perfeitamente e funcionarão corretamente o tempo todo. Contudo, há mais do que isso. As coisas se expandem quando se aquecem, então tudo isso vai mudar quando o motor começar a esquentar. E por causa dos materiais diferentes e dos tamanhos diferentes dos componentes, todos se expandem de modos diferentes. Em um carro de rua, é preciso fazê-lo funcionar numa gama ampla de temperaturas. Por isso, os engenheiros projetam um espaço maior entre o pistão e o cilindro. Isso significa que os pistões podem trabalhar corretamente no frio e em suas temperaturas normais de funcionamento. Mas um motor de Fórmula 1 exige potência e eficiência máximas e assim os projetistas usam um espaço muito menor. Eles desenham os componentes para que tenham um intervalo perfeito nas temperaturas normais de uso. É por isso que o motor agarra quando está frio. O bloco se expande mais do que os cilindros, mas eles se liberam quando o motor está aquecido. Isso explica por que os times bombeiam óleo e fluido refrigerante por cerca de meia hora antes do partidor ser usado para acionar os motores. É seguro dizer que esses pistões funcionam melhor com o ajuste certo e a temperatura perfeita. O interessante aqui é que os pistões não se expandem uniformemente, algumas partes têm material mais espesso e se expandem mais. Então os pistões são desenhados com uma leve forma oval para que com o calor eles se tornem redondos. Como qualquer outro componente de um carro de F1, eles precisam ser os mais leves possíveis. Dentro do motor, o peso é ainda mais importante. Os pistões em um carro de Fórmula 1 mudam de direção mais de 300 vezes por segundo, e em cada uma delas eles são puxados desde o topo do cilindro a mais de 140 km por hora, e então eles voltam ao topo. Tudo isso em poucos centímetros de curso.
A força G ao fim de cada ciclo chega a alcançar mais de 200 G, o que significa que pistões de 300 gramas pesam efetivamente 600 quilos, o que é pouco menos que o peso total do carro. Então, cada grama que puder ser eliminado faz uma enorme diferença. Quanto mais peso girar no motor, mais ele demora a ganhar rotações e a responder às solicitações do piloto. É possível tirar peso removendo um bocado de metal do interior do pistão. A parte superior chega a ter apenas 5 milímetros de espessura e boa parte da saia é retirada, deixando apenas a quantidade essencial de metal. Eles também precisam ser extremamente fortes, mas não pelas razões que você pode imaginar. Você provavelmente diria que as forças sobre o pistão são maiores logo após a ignição do combustível, logo após a explosão, quando a pressão no cilindro é a mais elevada. Bom, você está quase certo. As forças na combustão são imensas, mas são ainda maiores em outra etapa do ciclo. Você conhece o ciclo. O pistão é forçado para baixo pela rápida expansão dos gases, alcança o fim do curso e então volta ao topo. Aqui o pistão quer sair pelo topo do motor, enquanto a biela o força de volta para baixo. O pistão tem que ser forte o suficiente para suportar o próprio peso. A imensa aceleração estica e deforma o material. O pistão realmente tenta se separar. Se o material não é forte o suficiente, pode falhar e destruir o motor. Os carros de F1 usam uma liga de alumínio para isso, já que é forte o suficiente e bem mais leve que o aço. Os fabricantes de motores da F1 empregam diferentes métodos para produzir os pistões. Alguns são usinados diretamente em um bloco de alumínio e outros são forjados antes. Forjar é aquecer um bloco de alumínio e moldá-lo a pressões incrivelmente elevadas. Os pistões são forjados pouco acima do tamanho ideal e depois usinados nas dimensões corretas. Pistões forjados podem ser mais fortes que outros apenas usinados, mas normalmente é mais complicado criar peças precisas e elas podem pesar mais. Os dois métodos são muito mais resistentes que os pistões fundidos encontrados em um carro normal, nos quais o metal é derretido e colocado em um molde. Entretanto, fundir é muito mais barato e é por isso que você encontra pistões a apenas $60. Então, não esqueçamos que cada pistão leva milhares de dólares de material e dezenas de horas de forja e usinagem. Os pistões, como os demais componentes do motor, são medidos por uma máquina CMM capaz de medir peças de até 100 nanômetros, o que é 1000 vezes mais fino que a espessura de seu fio de cabelo. Assim, se uma das milhares de dimensões é superior ou inferior à necessária, o material é derretido e tudo começa de novo. O pistão também passará por uma espécie de raio-x para identificar rachaduras e outras imperfeições. Tudo isso garante que todos os pistões produzidos atinjam os altos padrões de qualidade necessários para trabalhar a 15.000 RPM. Esses fatores são os motivos de custarem tanto. O trabalho de projetistas geniais, operadores de máquinas extremamente capacitados, equipamento especializado e materiais extremamente caros. É preciso gastar muito para criar cada um dos componentes de um motor que pode produzir mais de 1000 cavalos. Os pistões dos carros de rua podem usar materiais mais baratos e processos de fabricação mais rápidos e por isso custam 1000 vezes menos que os usados na F1. Se você gostou, assista a esse outro que eu também acho que vai adorar. Clique aqui e vejo você no próximo. E se você já viu alguns dos nossos vídeos, por que não assinar e também apoiar o canal? Saudações, vejo vocês na próxima.